capítulo 5, vai ter uma coisa que vai estranhar isso aqui. Porque João vê na mão daquele que está no trono um livro. Aí se você escrever assim, livro selado com 7 selos. Aí a imagem que aparecer vai ser um rolo, sim. João vê na mão de Deus como se fosse um papiro. Sei. Com 7 lacres. O selo é um lacre. Cara, tem umas imagens boas disso, eu já pesquisei, dá uma olhada. Você já viu, né? Já com 7 selos. E aí eu vou explicar. Vamos ler rapidamente enquanto ele acha ali. Olha, veja bem. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Então o livro não era assim, ó. Era um pergaminho mesmo, né? Como se fosse enrolado, né? E fechado. Fechado, em forma de rolo. Ele estava enrolado. Eu ia pegar um papel desse aqui, ó. Exatamente, rolado assim, olha. E ele fechado com 7 lacres aqui. Vi também um anjo forte que proclamavam com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia olhar para o livro, abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, aí olha. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. O que significa isso? Eu já vi várias interpretações, que esse aqui é o livro do juízo final, que esse é o livro do destino da humanidade. Eu encontrei uma explicação mais simples. Vou dar a explicação que, a mim particularmente, eu acho que é a que mais casa com isso aqui. Eu sempre estou colocando, se eu vou dar a minha interpretação, porque eu não quero ser arrogante aqui. Claro. Acho que estou deixando bem claro para a galera de casa que é o Rodrigo Silva dando a interpretação dele. Pode ser outro que discorde, desde que discorde com educação e classe e elegância. Claro. Olha bem, na arqueologia, os livros, os documentos no passado, eles eram guardados em cartório como nós fazemos hoje. Tá certo? Eles guardavam em cartório. Então eles, por exemplo, eles pegavam certidão de casamento, certidão de nascimento, que havia também, algumas coisas, eles faziam um rolo como você fez ali e lacravam. Tá certo? Cartas, quando eram enviadas, também eram lacradas assim. Eu escrevi uma carta, me dá esse papelzinho, por favor. Escrevi uma carta aqui pro Vilela, né? A gente vê em filme, né? Prezado, Vilela, agora eu quero que... Colocava um pouco de cera e colocava um anel, um tipo de um sinete, né? É um sinete mesmo, um selo mesmo. Ó, eu quero ter certeza que é o Vilela que vai abrir isso e não ninguém. Aí aqui nessa parte... mais. Aqui assim, pegou? Aí chega aqui, eu também tenho uma aberturazinha aqui, ó. Aí. Nesse ponto aqui, eu pegava, colocava um pouquinho de argila, que cola, e vinha com um anel, pá, e selava aqui. Quando o Vilela recebia a minha carta, o Vilela sabia que a carta chegou intacta. Ninguém abriu. Exatamente. Aí o Vilela fala: a carta é pra mim. Aí o Vilela quebra o lacre, abre a carta e lê o que eu escrevi. Tudo bem até aí? Game of Thrones, você vê muito isso. Game of Thrones. Só que havia uma coisa. Não que Game of Thrones seja uma representação da Bíblia, mas só pra dar um exemplo, né? Não, mas tem coisas, né? Gestos. Agora, só que tem uma coisa. Tinha um tipo de documento que tinham 7 selos. Porque normalmente os documentos tinham 1 a 3 selos. Ah, é? Nunca mais do que isso. Mas tinha um documento específico que tinha 7 selos. Qual era? Herança. Não sabia. Inclusive, nós temos achados arqueológicos da região de Samaria, se eu não me engano, Elefantina também, documentos judaicos até de 400 a.C., papiros, e alguns estão muito bem preservados, que o documento já está todo assim, bem preservado, para 2.400 anos, craquelado, mas você vê os 7 marca selos. Dos selos. Então, quando tinha 7 selos, era porque era referente à herança. Herança. Então. Em Roma também havia isso. Quando uma herança ia ser dada, eles traziam o tabelião, tabelião, e o tabelião vinha com 7 testemunhas. E cada uma selava o documento para dizer assim: olha, essa herança realmente pertence ao Vilela e mais ninguém. Tá bom? 7 selos. Então, se João viu na mão de Deus um livro com 7 selos, pelos critérios da época, ele entendeu que estava na mão de Deus uma herança. Exato. Uma herança. Agora, mais um detalhe. Por que o livro era escrito por dentro e por fora? Eu vou ler de novo essa passagem aqui, olha. A Bíblia diz assim, e para mim mais uma evidência que era uma herança. Por dentro e por fora, se era um rolo, você via o texto era frente e verso, é isso? Boa pergunta.
Esse aqui eu não vou falar para ele procurar a imagem, não, que essa vai ser mais difícil de achar. Qual? Eu tenho em casa, mas eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu ler a passagem de novo, que às vezes o pessoal não percebeu. Aqui, olha. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Esses selos que eu falei, esses livros selados de herança, eles eram assim, ó. Tá aqui a folhinha de papel, tô pegando certinho aqui. Assim, né? Aqui eles escreviam a herança. Certo. Aí eles faziam assim, ó. Dobravam aqui. Coloca aqui, ó. Dobravam aqui assim. Tá. E só até metade. Só até metade. Até metade. Aí aqui eles colocavam 7 lacres. Tá. 1, fechando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacres. Certo. E o que escrevia aqui? Aqui... Um resumo do que estava aqui dentro. Para você ter uma ideia do conteúdo da... Por que isso? Vamos pensar em praticidade. Claro, tá numa estante cheio de Exatamente. Chegou agora o filho do Vilela, o Noah tá aí para pegar a herança dele. Tá, o cara pega o documento errado. É como chega a carta fechada para você e vem lá, você sabe que já é IPTU, ou é multa, exatamente, ou de quem vem. Antes de abrir. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. Porque, imagina bem, se num cartório daquela época romana, o Noah chegou aí pra pegar a herança que o Vilela deixou pra... Aí o cara, por equívoco, ao invés de pegar a herança do Noah... Quebra o lacre de outro. Quebra o lacre de outro. Então, pra eu ter certeza que é a do Noah mesmo, ele confere. É você mesmo. Então, aí tá escrito por fora, mas tá lacrado. Entendi. Mais uma prova que é documento de herança. E por que João chorava copiosamente ao ver o livro... da herança na mão de Deus? É porque João certamente estava com Jesus quando no alto daquela montanha lá na Galileia Jesus ensinou as bem-aventuranças e ele ouviu dos lábios do Salvador Jesus dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Preste atenção. João ouviu, os mansos herdarão a terra. Essa promessa da herança está espalhada em toda a Bíblia. Muitos judeus do Antigo Testamento, hebreus, pessoas que eram fiéis a Deus, cristãos do Novo Testamento, morreram esperando a herança. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé que morreram aguardando a promessa de Deus da terra prometida. Que não é necessariamente a terra de Israel, estou falando agora daquela cidade cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus, diz o autor de Hebreus, que até Abraão esperou essa cidade. Então todo mundo está esperando ser o que vai herdar a terra. Só que tem um problema, porque o único que pode abrir os lacres é o herdeiro. Mas o Apocalipse diz que logo depois que João viu aquilo na mão de Deus, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar por ele. O que você conclui? Ninguém tinha dignidade para ser herdeiro. Se ninguém era herdeiro, o lacre não seria partido, a herança não seria conferida. Faz sentido? Claro. Por isso que João chorava. Aí um dos anciãos daqueles 24 chegaram para ele e falou assim: João, não chora não, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele venceu para abrir o selo. Ele é o herdeiro. Por isso que Paulo vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele legalmente adquiriu o direito de ter a terra como herança. E ele partilha conosco a herança que era dele. Então nós não somos herdeiros do céu. Nós somos co-herdeiros de Cristo do céu. Por isso que a promessa do Apocalipse é: o vencedor sentará comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu pai no meu trono. O vencedor dará uma coroa. O vencedor andará comigo vestido de branco. O vencedor, eu vou dar para você o meu cetro. Olha a humildade de Cristo. O vencedor sentará comigo no meu trono como eu sentei com o pai. Isso é muito sério, Vilela. Veja bem, eu não posso rebaixar Jesus, porque Jesus é Deus. Mas ele é Deus numa situação que eu não tenho como ser Deus, porque Deus é inigualável. Mas ele fala que de alguma maneira ele vai compartilhar a glória dele comigo, então não pode ser a glória divina, porque essa é única. Que glória Cristo vai compartilhar comigo? Aquela que ele, por causa da cruz do Calvário, vai ter agora, que é uma glória ainda ferida, com as marcas dos cravos.